O governo perde essa guerra para as fake news e tem que recuar. A maior fake news dessa história do Pix é dizer que o governo voltou atrás na medida por causa de fake news. O deputado disse que Lula gasta mais porque trabalha mais. E o Palácio do Planalto divulgou uma nota explicando esses gastos. Disse que esses gastos foram por causa das viagens, mas que essas viagens trouxeram 111 bilhões de reais em investimentos para o Brasil. Pera lá, o Josias de Souza me chamou a atenção e falou o seguinte: não, esses investimentos ainda não chegaram, isso é uma promessa. O que está acontecendo, ministro? De setembro para cá, o governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita. O governo federal com crise de credibilidade. A Globo passando pano para tentar amenizar. O ministro da Economia não sabe quanto é 2 mais 2. Aí vem o jornalista da Band e desmoraliza o governo federal derrubando as suas narrativas contra o vídeo que o Nicolas Ferreira produziu e que viralizou na internet. E todo o Brasil viu o conteúdo e a verdade que o Nicolas Ferreira expôs. Quero trazer esse vídeo para vocês apenas para mostrar a vocês que, independente se o governo está indo bem ou mal, eles não perderam os seus puxa-saco, que são a Rede Globo. Até porque eles estão recebendo muito dinheiro para produzir fake news e mentir contra a realidade e contra os brasileiros. Quero mostrar tudo a vocês nesse vídeo, quero trazer fatos e verdades com pessoas honestas e verdadeiras que vão mostrar a realidade. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe aquele like, curte, comente e compartilhe esse vídeo e vamos para o conteúdo. Eu quero deixar essa primeira parte com essa petista disfarçada de jornalista, onde ela vai falar que o Nicolas Ferreira cometeu um crime por fazer aquele vídeo, por trazer aquelas verdades. Então, veja só o que é que ela diz. O governo perde essa guerra para as fake news e tem que recuar. O recuar nunca é bom, né? E você tem a pressão dos governadores no caso do pacote da segurança, que é um bom pacote desde o início, o princípio do pacote é bom desde o início, e o governo também tem que ceder. Agora, os governadores, em vez de aplaudir e sentir alívio com a renegociação da dívida dos estados, que os estados é que contraem as dívidas, né? Esses governadores já estão pressionando também. Será que o governo vai ficar recuando a cada pressão? Isso é uma coisa. Eu fiquei em dúvida hoje de quem foi a decisão do recuo. Se a decisão foi uma decisão política ou se tem a ver com a decisão econômica. É difícil dizer quem ganhou ou perdeu, mas eu liguei para o ministro Fernando Haddad. Aliás, ele estava exatamente assinando a nova medida provisória, ou seja, a medida provisória já está assinada, é essa medida que deixa claro que não tem taxação sobre o Pix, né? Ele estava assinando e aí ele me deu uma frase que eu achei decisiva, né? A frase do Haddad é: tiramos a arma da mão do inimigo. Ou seja, eles viram que a medida provisória, aí a questão de informação à Receita sobre pessoa física, movimentação de pessoa física até 5 mil reais, de pessoa jurídica até 15 mil reais, que era um processo, vamos dizer, administrativo, né, burocrático, né, que isso virou uma arma na mão da oposição. E que a previsão era de que haveria uma guerra no Congresso, e uma guerra difícil de você ganhar num Congresso que tem sido hostil, com um Congresso com uma maioria de oposição, tudo tem que ser negociado, emenda. Então era mais, vamos dizer assim, prudente recuar. E aí o Haddad, inclusive, lembra o seguinte, né? Olha só, o Donald Trump, quando foi eleito agora, ele teve 5 milhões de visualizações. E o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do PL de Minas Gerais, conseguiu mais de 150 milhões de visualizações ao insistir nessa história de taxação, de Pix, enfim, desqualificar. E aí há uma pressão que é de partidos políticos, mas que encontra eco dentro do governo para criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Agora veja esse vídeo onde um jornalista honesto vai falar a verdade sobre essa cobrança, sobre o Pix, sobre o vídeo do Nicolas Ferreira e vai desmentir as narrativas da Rede Globo. A maior fake news dessa história do Pix é dizer que o governo voltou atrás na medida por causa de fake news. Que o governo voltou atrás porque pessoas da oposição disseram mentiras, porque o deputado Nicolas Ferreira fez um vídeo detonando a medida com mais de 200 milhões de visualizações. Que o governo voltou atrás na medida porque fraudadores estão tentando dar um golpe usando a medida. Nada disso é verdade. O
o governo voltou atrás, não por causa de fake news, mas por causa de um fato verdadeiro. A Receita Federal, que tem como missão e tenta de toda forma combater a sonegação, tarefa dela, enxergou na medida uma maneira de arrecadar mais entre aqueles que pagam menos. E pagam menos porque uma parte do vencimento dessas pessoas fica escondido. Quantas pessoas? Dezenas de milhões. A economia informal do país. Veja só, o monitoramento que a medida propunha ajudaria a descortinar essa realidade. Essa é a verdade. Aí vamos lá, como bateu mal? O governo voltou atrás e, para não admitir o erro, resolveu dizer que vai colocar a Polícia Federal para identificar fraudadores que tenham usado o símbolo da Receita Federal para dar golpes. O que aconteceu é simples. Quando um governo tem um atributo negativo, no caso desse governo, essa pegada de buscar sempre arrecadar mais do que cortar despesas, qualquer medida que reforça o atributo negativo gera crise. E essa medida reforçou o atributo negativo de querer só arrecadar. Tem um bom exemplo disso no passado, aliás, num tempo que não tinha rede social, num tempo em que o Nicolas Ferreira tinha 3 anos de idade. Ano 2000, o governo Fernando Henrique Cardoso resolveu mudar o nome da Petrobras para Petrobrax, com X. A decisão foi tomada no dia 19 de dezembro de 2000. Aí quando a notícia vazou, ela foi alvo de uma saraivada de crítica, porque diziam que era uma forma velada ou inicial de o governo viabilizar a privatização da Petrobras, com S. Troca o nome, põe X e depois troca o controle. Ainda que não fizesse muito sentido, porque não é preciso fazer isso para privatizar, aquele governo tinha a marca da privatização, tinha privatizado. E no final do ano 2000, privatização já não era uma unanimidade. Tanto que 2 anos depois o Brasil elegeu um presidente de esquerda, que foi o Lula I, completamente contrário à privatização. Desfecho da história. Fernando Henrique Cardoso mandou desfazer o projeto. A Petrobras não mudou de nome. Até hoje é Petrobras, não é Petrobrax. Moral da história. Sempre que um governo faz algo que reforça o tal atributo negativo, naquele tempo a privatização e agora a fúria arrecadatória, ele tende a ser derrotado. A diferença entre os dois casos é que Fernando Henrique enfiou a viola no saco, desistiu da ideia de mexer no nome da empresa, e Lula, em vez de enfiar a viola no saco, enfiou a Polícia Federal para caçar fake news e fraude, como se o erro pela medida infeliz e pessimamente comunicada tivesse sido dos outros, e não do governo dele. Agora é interessante que dentro da Rede Globo existe aquela militância, mas parece que tem uns jornalistas que parece que acendem uma luz na mente e eles decidem por um momento falar a verdade. Foi o que essa jornalista fez. Ela disse que o vídeo do Nicolas Ferreira era um fato e era uma verdade. Acompanhe aqui. Não, o Pix não será taxado, tá? Essa foi uma das maiores fake news que conseguiram colar no governo. Agora, nessa discussão toda, a gente tem que separar o joio do trigo. O governo não vai taxar o Pix, mas, e aí que mora o detalhe, o governo estava pronto para fechar o cerco na cobrança de imposto de renda de trabalhadores, por exemplo, informais e que movimentavam mais de R$5 mil e que não estavam pagando o imposto. Essa é a realidade, né, Otávio? Vou colocar que a gente preparou um material sobre essa questão do vídeo do Nicolas Ferreira, porque teve um alcance gigantesco, acho que mais de 300 milhões já estava, né? Um negócio assim. Isso. O alcance foi enorme, até gente do governo, conversando com gente, quanto? 380, né? Milhões. Até a gente do governo me disse, olha, o vídeo consegue explicar de maneira, eu ouvi a expressão, impecável, o que ia acontecer, claro. Os integrantes do PT dizendo que o vídeo do Lula foi impecável. Tem exageros, mas tecnicamente o vídeo conseguia dizer o que o governo estava querendo com a instrução normativa da Receita que teve que derrubar, que é a história de que ia fechar o cerco, nos 50, quem ganhava 5 mil, quem movimentava mais de 55 mil, ia fazer isso via fintech, via maquininha, porque já fazia antes em relação a bancão, né? Peraí, nós temos aqui uma funcionária da Rede Globo admitindo que conversou com membros do PT e que os membros do PT, por sua vez, admitiram que o objetivo era taxar o povo. E aqui quem tá falando que o objetivo era taxar não sou eu, não. É essa aqui que tá falando. Milhões. Até a gente do governo me disse, olha, o vídeo consegue explicar de maneira, eu ouvi a expressão, impecável, o que ia acontecer. Claro, tem exagero. Impecável o que ia acontecer. Mas tecnicamente, o vídeo conseguia dizer o que o governo estava querendo com a... O que o governo estava querendo? Isso quem falou é o povo do PT. Instrução normativa da Receita que teve que derrubar, que é a história de que ia fechar o cerco, nos 50, quem ganhava 5 mil, quem movimentava mais de 55 mil, ia fazer isso via fintech, via maquininha, porque já fazia antes em relação... Fechar o cerco, taxar através do imposto de renda. Antigamente na Rede Globo passava uma série que dizia vale a pena ver de novo. E vale a pena ver de novo isso que o Haddad escutou na CNN da jornalista. Eu acho que nesse dia a jornalista estava de mau humor com o governo e expôs a verdade, bateu na cara de Haddad ao vivo, a ponto de que ele começa a se mexer na cadeira desesperado, sem saber o que dizer. Mas veja só o que ele diz, eu vou concordar com ele e com ela nessas duas narrativas dos dois. O que está acontecendo, ministro? De setembro para cá, o governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do Pix. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O
que está acontecendo? A crise isso. de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do Pix. E a população preferiu acreditar no Mas a mentiroso política pública não é nossa, ministro. Não, mas vejam a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpa. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. Agora é interessante que o que essa jornalista da UOL fala é um fato e é uma verdade. E veja só, ela é uma lulista, petista, vermelha de coração. Olha só o que ela vai falar sobre os gastos do governo, vão tentar justificar e vão dizer os motivos vergonhosos pelo qual o Lula gasta milhões e milhões do dinheiro público, do dinheiro do nosso bolso. Olha só o que ela disse. Pagou a fatura do teu cartão? Porque a do Lula a gente pagou, você viu, né? Lula gastou 8 milhões, eu falei 8 milhões no cartão corporativo. Nos 7 primeiros meses do governo, dá 1 milhão e 100 mil reais por mês no cartão. E a gente paga essa conta. Ele gastou mais do que todos os outros ex-presidentes, mais do que Bolsonaro, Temer e Dilma. E a justificativa é porque Lula tá viajando demais e por isso esse gasto. Até perguntei isso ao líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu. O deputado disse que Lula gasta mais porque trabalha mais. E o Palácio do Planalto divulgou uma nota explicando esses gastos. Disse que esses gastos foram por causa das viagens, mas que essas viagens trouxeram 111 bilhões de reais em investimentos para o Brasil. Pera lá, o Josias de Souza me chamou a atenção e falou o seguinte: não, esses investimentos ainda não chegaram, isso é uma promessa. Vamos aguardar se isso chega. Mas o que ele cobrou mesmo é transparência. Pois é, pessoal, a verdade é que esse governo, ele está cada dia mais caindo. Ele está em descrédito. Ninguém acredita mais nesse governo. Por quê? Porque eles falam uma coisa que eles não fazem. A incompetência do Fernando Haddad, do presidente Lula, mentindo. Nem a Rede Globo está conseguindo segurar mais os podres deles. Nem a Rede Globo, que é a emissora que ganha milhões por mês, está conseguindo segurar as narrativas de tanta enrolada, tanta mentira. A verdade é que contra fatos não há argumento. Todo o Brasil está vendo. Ninguém se esconde mais. O governo não consegue esconder que eles não têm mais credibilidade. Essa é uma realidade. Você sabe disso, eu sei disso. Os petistas que votaram no governo que aí está sabem que o governo é incompetente, sabem que a economia não está crescendo, sabem que as coisas no mercado só estão subindo o preço, sabem que a inflação está lá em cima, sabem que o dólar subiu. Ou seja, esse governo que engana quem? Não engana, mas enganava antes. Quando nós dependíamos apenas da mídia tradicional, da Rede Globo, da Band, da rede de TV, quando nós dependíamos dessas emissoras, nós poderíamos ser facilmente enganados, mas hoje em dia, com a internet, com o celular na sua mão, ninguém te faz de bobo mais, ninguém passa a perna em você mais, porque você tem a informação. Claro que existem muitas informações, muita mentira, muita fake news, claro, mas perceba, hoje em dia você se baseia através do que você vê na internet. Aí eu pergunto a você, se não fosse o vídeo do Nicolas Ferreira, tenho certeza que nós estaria na lupa do governo. Tenho certeza, se você movimentasse mais de 5 mil, opa, Receita Federal já ia querer investigar, saber de onde saiu esse dinheiro. Graças a Deus, primeiramente, mas por pessoas como Nicolas Ferreira, que produziu esse vídeo, e por algo assim extraordinário, esse vídeo se espalhou pelo Brasil inteiro. Hoje, já são mais de 300 milhões de views no Instagram. É um absurdo isso que aconteceu, um absurdo no bom sentido. Veja só, o governo está desmascarado, está nu. O governo está sem norte, sem ter para onde correr. O Fernando Haddad foi dar uma entrevista na CNN, pelo amor de Deus, o homem rolava e era Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, então estão negando imposto. Ninguém quer saber disso não, meu amigo. As pessoas querem saber da comida barata, as pessoas querem saber de ir numa loja e ver as coisas com preço em conta, mas não é isso, essa não é a realidade. Aí o ministro da Fazenda, em vez de ir na CNN explicar sobre a economia, não, ele vai lá fazer politicagem, não fala nada, não entende nada. E na minha opinião, o Fernando Haddad, meu Deus do céu, não era nem para estar na economia, não entende nada. Compara ele com Paulo Guedes, ele é uma criança. Então, veja só, o governo está indiscreto, o ministro da Economia não sabe o que faz, os investidores estão correndo do país, estão tirando o dinheiro do país, estão certo. Vou dizer que estão errados, estão certo. Triste e lamentável essa realidade, mas é exatamente o que está acontecendo aqui no nosso país. Eu quis trazer esses vídeos aqui apenas para mostrar um pouco da realidade. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.